Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, quem vos fala com o pastor William Cruz. Nós estamos aqui no nosso último vídeo do meu testemunho, né? Trazendo para vocês a história do pastor. É importante você conhecer a história do seu pastor. A história diz muito a respeito do caráter, da pessoa. A história muda, o que nós vivemos molda muito o caráter, molda muito o ser. Enfim, nós estamos aqui nessa nosso terceiro vídeo, o último vídeo do meu testemunho. Vocês já viram, né? No primeiro e o segundo. Eu vou dar continuidade para a gente ser mais breve. Eu parei, irmãos, no momento em que eu fui diagnosticado com IRC, insuficiência renal crônica, devido à diabetes, né? Que eu contraí desde os 8 anos de idade. Então, quando tinha 8 anos de idade, um certo dia eu comecei a beber muita água, brincando com os meus primos na casa da minha avó, bebendo muita água e no banheiro. Ah, muita água e banheiro. Água, banheiro, 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 urinando muito. E aí a minha avó até falou assim: Olha, leva teu filho no médico, porque ele, né, enfim, foi diagnosticado, irmãos, diabetes ali aos 8 anos de idade. E assim foi. Quando cheguei com 28 anos de idade, eu fiquei, deu esse problema nos rins, os dois rins pararam, e aí dia 1º de fevereiro de 2010, eu entrei na hemodiálise, né? Passei o catéter aqui, como mostrei para os irmãos no outro vídeo, o catéter de Charlie, entrou por aqui, vem até aqui, né? E lembrando, irmãos, que Deus já havia falado com a minha mãe, né? Indiretamente com a gente, só que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Deus usou uma irmã, a irmã Pérsia, do Edinho, e ela falou assim: a irmã vai passar por uma grande luta, sozinha, debaixo ali da escada da igreja, sem ninguém, só ela e a minha mãe, né? E, eu destaco isso, irmãos, porque profecia, né, que a gente chama de profecia, mas é revelação da parte de Deus para as nossas vidas, a maioria, se não todas, irmãos, ela não deve ser falada em alto som, né, em viva voz, no microfone. É porque são profecias muito específicas, são revelações específicas para as pessoas. E a glória, acima de tudo, é para Deus, não é para a pessoa. E eu entendo muito bem em que quando a pessoa pega assim no particular a outra pessoa, é que ela está querendo assim direcionar totalmente a glória para o Senhor, e não para ela, porque Deus não divide glória com ninguém, mas as pessoas às vezes se colocam ali, né? Querem ser aduladas, querem benefícios, é, por meio de um dom que Deus deu e, para mim, ao meu ver, eu acho totalmente errado, né? É para servir. Pastor, missionário, presbítero, o que seja, é para servir a igreja, né? Não para receber benesses, guardadas as devidas proporções, é claro, né? É, pastor que se dedica integralmente à igreja, né, ele é digno de um salário, né, irmãos? A gente não pode assim, ser tão. Mas um salário lógico, como eu já falei nos outros vídeos, aqui você que acompanha o canal sabe muito bem da minha posição, né? É, não dá para ter um salário exorbitante e as contas da igreja no vermelho, né? Não tem como. Então, quando possível, é claro, né, um salário aí no máximo 3 salários mínimos, eu acho que é um bom salário no dia de hoje, né? A faixa de salário, porque a gente tem que ter acima de tudo que a igreja é um algo divino, não é empresa.
Muitas pessoas pegaram o conceito de empresa, né, missão, valores, princípios, colocaram dentro da igreja e aí ficam é, colocando muito algo empresarial dentro de uma igreja, né? O pastor tem que ter o melhor carro da membresia, o melhor. Não, irmãos, tomem muito cuidado com isso, que acaba contaminando, até às vezes os membros acabam contaminando a vida do pastor, né? É claro que existem muitas exceções, né? O pastor está doente, o pastor está precisando de ajuda, né? E não custa nada você ajudar se você tiver, né? Como ajudar, tá? Mas isso é outro assunto. E aí o que acontece? A profeta, aquela pessoa que revelou para minha mãe, foi ali escondido, não foi em viva voz, tinha oportunidade de falar, né, no microfone, mas não, foi ali no canto, falou para minha mãe que ela ia enfrentar uma grande luta e que ela via minha mãe lutando, minha mãe com uma espada lutando, muito lutando, e que depois isso ia passar e que depois só seria alegria. Irmãos, a minha mãe contou isso pra mim, mas mal sabia que era comigo a questão, né? Passou não muito tempo ali, eu fui internado, entrei na hemodiálise dia 1º de fevereiro de 2010, né? E de alguns meses depois, deu um pico de hipertensão extremamente alto e aí eu perdi a visão, né? Teve uma hemorragia no vítreo, em ambos os olhos. Não era pra perder, sabe, irmãos? Não era pra perder, não. Mas caí na mão de um médico e infelizmente as coisas não saíram bem, né? Dá pra perceber. Enfim, mas eu ainda tenho fé que eu ainda vou voltar a enxergar em nome de Jesus. Eu tenho fé, eu vejo algumas coisas, né? Não vejo com muita nitidez, vejo muito turvo, as coisas muito turvo mesmo. Enfim, é, há momentos que melhora, há momentos que piora, enfim, ainda tô para voltar no médico para ver, né? O último médico que eu operei à vista, a última operação. Enfim, entrei aí na hemodiálise, operei essa vista em junho de 2010 e essa daqui acho que foi em julho, mês posterior. Só que essa aqui eu tive que operar 3 vezes. Foi uma cirurgia mal sucedida, né? Eu acordei durante a cirurgia, muita hemorragia, enfim, muito sangue no nervo, deu aquele pico de pressão no olho. A pressão foi para 40, né? Acho que acabou danificando o nervo óptico, enfim, né? É, e foi indo, né, Kate? Foi indo. A hemodiálise comecei a fazer, e aí, irmãos, foram alguns perrengues, alguns momentos bem difíceis, né? Primeiro foi do pico de hipertensão e a questão do catéter, né? Esse catéter o catéter de Charles, ele é um catéter provisório. Ele é para, alguns dizem 15 dias, né? Eu fiquei com ele 3 anos, mas com muito cuidado, né? Eu tomava banho daqui para baixo com a mangueirinha, né? Depois eu saía do chuveiro e minha mãe lavava meu cabelo, né? Eu deitado na cama, né? Com bacia e água quente. E assim foi durante 3 anos. Depois de 3 anos eu fiz a fístula, fiz uma cirurgia no braço para que pudesse utilizar as agulhas, né? São agulhas do tamanho de um prego, de um prego, de um prego assim bem grosso. São duas agulhas que entram no braço, uma assim, a outra o lado contrário, para fazer aquele sistema de passagem ali na máquina, né, e voltar o sangue é, limpo, vamos dizer assim, né? Porque, irmãos, tudo que a gente come é, tem uma certa toxicidade, né?
Assim, você come, vamos supor, você come um feijão, um arroz, né? E esse alimento ele vai para o estômago, depois ele vai para o intestino e aí ele fica, você sofre todo aquele processo que a gente já sabe, né? E engraçado, irmãos, que a água que nós bebemos, ela é absorvida no intestino, tá? É através do intestino que a água é absorvida. Então, o que acontece? Então, você já imagina como o nosso sangue fica, né? Cheio de toxicidade, né? E aí o rim faz o papel de limpeza. Quando o sangue passa pelos rins, os rins eles filtram. Por isso, a necessidade de beber bastante água, irmãos. Às vezes a gente negligencia essa questão. A gente bebe muita porcaria. Não vou dizer nem aqui as coisas. E não água. Então, água pura, né? H2O, né? Água que vem da torneira, que vem do garrafão, da bica, enfim, é essa água que eu estou falando, né? Água pura, água que Deus deu aí dos mananciais, dos rios, que é uma bênção para as nossas vidas. Nós precisamos tomar no mínimo 2 litros de água por dia, né? E quando eu estava lá na sessão de hemodiálise, eu não podia tomar água, né? Muita pouca água. Porque como eu não estava já urinando, eu não urinava mais, né? Urinava muito pouco, irmãos. Era só de manhã. De manhã era muito pouco que eu urinava e não urinava mais. Então todo o líquido que a gente toma fica retido, né? Ficava retido, né? E aí, terça, quinta e sexta, eu estava lá no hospital para fazer a sessão durante 4 horas, todos esses dias. Então eram 4, 8, 12 horas na semana que eu ficava no hospital fazendo essa sessão, né, de hemodiálise, junto com muitas pessoas. Muitas pessoas também estavam lá no salão, enfim. Irmãos, muitas pessoas morreram, né? Muitas pessoas morreram, inclusive do meu lado. Teve um jovem que faleceu, deu um ataque nele lá e tiraram ele às pressas e tudo, e acabou falecendo. Muitos conhecidos que a gente faz amizade faleceram lá, né? Logo que eu entrei, teve um senhor que faleceu também. Enfim, é uma coisa muito difícil. E os anos foram passando, os anos foram passando. E, irmãos, eu confesso para vocês, é, depois que deu esse negócio na visão, as coisas ficaram muito difíceis, né? Porque até então, nos 2 primeiros meses, né, fevereiro, março, abril, os 3 primeiros meses, até né, eu tava levando normalmente. Tem um incômodo, né, do catéter ficar pendurado, de você não poder tomar banho, né? Mas eu dirigia, eu fazia as coisas. Ah, aí depois, irmãos, quando veio esse negócio da visão e as complicações cirúrgicas que tiveram, né? Enfim, a coisa ficou muito difícil, porque eu não tinha nada, não lia mais, não tinha nada, irmãos, não tinha recursos nenhum, nenhum, né? Aí uma irmã na igreja me deu um curso, eu vou dizer que é um curso de teologia, ela me deu um curso com 126 estudos. E a partir de logo que eu fiquei com a visão ruim, ela falou assim: tá aqui, irmão, para você estudar. Irmãos, eu comecei a estudar aquilo ali, eu fiquei durante anos estudando, porque eu tinha, claro, não era todo dia que eu estudava, mas eu sempre que possível pegava aquele estudo, colocava no DVD lá, era um DVD, e colocava para escutar. Era só áudio. E aquilo ali eu fui me alimentando da palavra de Deus.
palavra de Deus diz, irmãos, que Abraão deu glória a Deus. E por isso, por ele ter dado glória a Deus, ele se manteve firme, né, nos caminhos do Senhor, né? E no meu caso foi essa palavra, uma palavra abençoada de Deus, que 126 estudos ali que eu vinha conhecer depois do pastor Luiz Carlos Gomes de Araçatuba. Irmãos, que bênção que foi aqueles áudios, cura da alma, né? Muita coisa, né? Tenho até hoje guardado. E às vezes, de vez em quando, eu vou lá e recuo, estudo, ouço. E eles são uma bênção para minha vida. Sem falar do Avelino, que era um irmãozão que Deus colocou na minha vida. Né, irmãos, ele morava na ponta da praia, junto com a sua esposa. E ele saía da ponta da praia para vir buscar, para levar para o hospital. Sabe, irmãos, às vezes eu penso assim que o Avelino é um ícone. O Avelino é uma referência de cristão, de um homem temente a Deus, um homem que ama o próximo, sabe? E não tinha nada a ver comigo, não era consanguíneo, nada mais, era um irmão apenas em Cristo. E aí ele sempre ligava para mim, sempre estava junto, irmãos. Irmãos, como é importante em momentos difíceis você ter um ombro amigo, você ter uma pessoa para conversar, né? A palavra de Deus fala que há amigos mais chegados que irmãos, né? E o Avelino foi um desses. Né? Eu sei, sempre não desmerecendo minha mãe, a minha irmã e minha mãe foram sempre minhas motoristas, minhas enfermeiras, minhas secretárias. Elas sempre fizeram tudo, tudo, né? Para mim, tudo. A Bárbara, o esfigmamômetro, né? Esfigmomamômetro, tirava a pressão. Quem não conhece isso é o aparelho de pressão, tirava o destro. Minha mãe fazia comida e a alimentação de quem está nessa terapia, ela não pode ser qualquer comida, ela tem que ser fervida duas, três vezes. O feijão tinha que ser fervido três vezes por causa do potássio. As verduras tinham que ser fervidas três vezes. Frutas tinham que ser fervidas, né, por conta do potássio. Era uma restrição hídrica, né, de líquidos, qualquer tipo de líquido, né, ah, potássio presente no feijão, no arroz, nas frutas principalmente, suco, eu tinha que tomar muito cuidado, fósforo presente aí no, no leite, embutidos, né, linguiça, tanto é que a gente brinca, que eu falei, né, no último vídeo, a gente brincava, isso me deixava muito alegre, a gente sabe, o momento de dar risada, irmãos, mesmo diante da tribulação, com a paz de Cristo em nossos corações, a gente dava muita risada, a ponto dos vizinhos virem perguntar por que a gente estava tão feliz, tão risada, passando o que a gente estava passando. Pessoas chegaram para minha mãe e falaram assim: William, desse jeito você consegue dar risada? E minha mãe falou assim: é porque a gente tem Cristo no coração. Né? Tinha momentos que a gente chorava de dar risada, literalmente, né? E o Avelino brincando, né? A gente falando em castelhano, né? Nem sei lá se é castelhano, se é espanhol. É madre pra cá, é uma linguicinha, uma mussarela de búfala, com cebola e bastante calabresa. E minha mãe retrucava, né? Não, é cenoura. Em vez de calabresa, é cenoura bem fininha, né? E enfim, a gente ria muito, ria bastante, e o tempo ajudava, o tempo, a gente passar o tempo sem dor, né? Sem pensar no estado em que eu estava, né? E que minha mãe também estava e minha irmã também, né? Enfim, sofrendo, mas quem estava dentro da fornalha era eu, né? Enfim, momentos de depressão, eu vou falar para vocês que eu nunca tive, a não ser uma vez
que eu tomei um remédio chamado Imperium. É um remédio que era para pressão. O médico falou assim: vai te ajudar muito. Irmãos, me deu uma depressão, uma depressão. Eu entrei num estado depressivo. Eu pensava que todo mundo ia embora. Falei, todo mundo vai embora, todo mundo vai me largar, todo mundo vai me largar. Eu ficava sempre atrás da minha mãe, sempre ali perto dela. Minha mãe virava para trás, me via ali com assustado. Que isso, menino? Falei, não sei, mãe. E aí, qualquer coisinha eu começava a falar, eu começava a chorar. Irmãos, uma coisa terrível, coisa terrível. E eu tinha feito a fístula. Eu tinha, tinha acabado de operar. Eu falei assim, acho que foi reação da anestesia. Porque eu tomei anestesia e eu não dormi durante a cirurgia. Eu não apaguei, eu fiquei acordado. Quando eu saí da anestesia, é que aí que eu apaguei, né? Na parte da manhã, foi na parte da manhã a cirurgia, eu fui sair do hospital 5, 6 horas da noite. Era tarde. Porque a médica falou assim: você só sai daqui quando a anestesia passar. Né? E eu dormi, eu apaguei geral. E aí eu pensei, acho que foi da anestesia, né? Acho que foi. Era uma dose extra, alguma coisa assim, e me deixou pra baixo. E eu tomando esse remédio. Aí teve uma amiga da farmácia e falou assim: ô Juliana, esse remédio da depressão dá, esse dá. Por quê? O William tá com depressão? Tá. Pode corta agora. Irmãos, cortou, passou 2 dias, eu voltei ao normal. Algo terrível, terrível, irmãos. Que eu não desejo pra ninguém. É depressão. Irmãos, parecia, sem mentira alguma, parecia que até Deus tinha me abandonado. O estado em que eu fiquei por conta de um remédio. Quando eu cortei, eu voltei ao normal. Eu ficava feliz quando eu via barulhos, quando eu via pessoas. Teve um chá de bebê, salvo engano, na vizinha, e foi aquela festa, um monte de gente, e eu ficava ali no cantinho da parede escutando aquele movimento, aquilo ali me trazia conforto. À noite eu dormia e acordava, ficava horas e horas acordado. Eu dobrava o joelho no quarto e orava: Senhor, não vá, Senhor, não vá embora, Senhor. Não me deixe, Senhor. Não me deixe, só tenho a ti, Senhor, não me deixe. Olha a minha situação, irmãos, terrível, terrível. E aí passou, né, esse momento e aí teve os momentos difíceis. Foi quando eu perdi a visão. Eu chorava, chorava, chorava. Eu não queria chorar na frente da minha mãe, mas eu ia pros cantos, chorava. Falei, o que que vai ser da minha vida agora? Eu falei, Senhor, eu não, como que eu vou trabalhar? O que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer agora? Recém-formado, não tinha recurso algum, irmãos, para trabalhar. E aí eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Né? E ia pros cantos. Tinha um sofá de couro que era do meu irmão, que ele foi morar conosco. E eu colocava minha cara entre ali no canto e chorava, chorava. E ficava com o ouvido bem atento para minha mãe não ver eu chorando, né? E clamando ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia da minha vida, né? E às vezes, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente pensa, a gente coloca a culpa em Deus, sabe, irmãos? Ai, Deus, porque Deus, Deus, né? Porque Deus deixou, irmãos, às vezes nós é que somos os culpados, sabe, irmãos? Nós somos os culpados. Eu era diabético desde os 8 anos de idade. E aí, irmãos, o que que acontece? Eu sei que é difícil para uma criança falar assim, você não pode comer doce, né? E eu comi escondido. E uma vez eu fui numa festa e a pessoa falou assim, você não pode, sim, na frente de todo mundo, sabe? Me repreendendo. Eu baixei a cabeça assim, eu saí dali da cozinha, fui pro quintal. Irmãos, eu acho que foi 15 minutos, eu voltei e peguei os brigadeiros e comi de raiva. Porque, irmãos, era a pior coisa as pessoas saberem, as pessoas te repreenderem
na frente dos outros. Me sentia muito mal, muito mal. E aí comia coisa escondida. Ia pra padaria, com o troco, comprava doce de amendoim. Nossa, amo. Doce de amendoim. Meu pão é, eu não vou colocar a culpa no médico, mas a gente foi muito mal instruído, que, olha, não pode comer doce, tá? Ó, a partir de hoje, não pode comer doce. Aí eu falei assim, então salgado pode. É na década de 90, né? Então, assim, não tinha tanta informação, não tinha internet, como tem hoje, né? E aí, o que acontece? Eu comia, eu comia 5, 6 metros de maçã, né? Eu já falei, já falei que não ia falar, né? Tomava porque assim, era a única coisa que eu pensava que eu podia tomar, comer sossegado. Porque a gente não pode comer doce, né? A gente vai uma restrição severa. Criança, imagina, irmãos. A gente fica crescendo, às vezes rejeitei muita coisa, mas também comi muita coisa mesmo, né? Comia leite condensado escondido da minha mãe. Minha mãe saía para as aulas de pintura, né? De crochê, que ela sempre fez. E aí, uma vez eu peguei uma lata de leite condensado, tomei a lata, passei mal, irmãos. Aí comecei a fazer polichinelo polichinelo e politamanco na sala, que nem um doido para voltar e sim, me sentir melhor. Enfim, isso vai acumulando, né, irmãos? Isso traz uma instabilidade. Hoje a gente tem conhecimento que traz picos de glicose, né? Já era diabetes, picos de glicose, né? A diabetes é uma doença silenciosa, né? Que no meu caso acabou agravando os rins e os olhos, né? Porque as veias, os capilares, né? Dos rins e dos olhos são muito semelhantes, né? Então acabou por atingir essas áreas, né? E, enfim, e aí, irmãos, voltando lá pro tratamento, uma vez entupiu, né? Porque o catéter às vezes entupia. E aí eu só tinha que trocar, não adiantava. Tentava desentupir, mas não dava. Aí tinha que trocar. Irmãos, uma vez foi um médico, e esse médico mexeu no catéter. Tinham médicos excelentes, excelentes. De mexer aqui eu nem sentia. Mas foi uma vez um médico, irmãos, que foi mexer. Tinha uma enfermeira amiga minha na sala de emergência. E esse médico tirou o catéter. Eu não sei o que ele fez. E começou a jorrar sangue, 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 sangue. Aí eu tentando manter a calma. E sangue, sangue. Eu falei, meu Deus, o que esse médico tá fazendo? Saindo sangue adoidado. Eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Só em pensamento. A enfermeira também era cristã. Eu falei, glória a Deus. Ah, tinha uma outra médica que entrou para assistir o procedimento. Ela saiu fora. Ela saiu. Ela abriu a porta e saiu. Aí eu falei assim, doutor, tá saindo muito sangue. Tá pingando, doutor. Aí, irmãos, ele veio assim com uma rapidez. Eu só escutei um barulho assim de um ferro. E aí ele, pronto, pronto. Aí eu falei, meu Deus, né? Graças a Deus, irmãos, nesse procedimento, Deus me livrou porque poderia ter furado o pulmão. Muitas pessoas tinham o pulmão perfurado, né? Porque o catéter passa pela via pulmonar, algumas veias importantes e nessa aí poderia perfurar. E ele passou numa velocidade, irmãos, e fechou, deu os pontos, foi embora. Quando eu levantei, até as calças estavam com sangue, né? Eu falei, Senhor, obrigado, né, pelo livramento.
Falei pra enfermeira, enfermeira assim, meu Deus. Falei, não vou falar o nome aqui, né? Falei, o que que foi isso? Ela falou assim, olha, William, a médica que estava aqui ficou azul, branca, de tudo que é cor. Ela até saiu. E eu não posso intervir porque eu sou enfermeira. Ele é médico. Eu falei, não, mas pelo amor de Deus. Ele ia deixar, porque é a veia aqui jugular, irmãos. E como que- aí deixar morrer, né? Enfim, passou, né? Alguns teve outros problemas e aí resolvi fazer a fístula. Não queria fazer a fístula, tinha medo, muitas pessoas falavam. Enfim, fiz a fístula, etc e tal. E irmãos, a fístula também é uma ligação que faz da veia para a artéria, né? Então tem a artéria aqui radial do braço e faz uma ligação para a veia, para que a agulha possa pegar fácil, né? Ficar assim, superficial, né? E aí o que acontece? Fiz essa cirurgia e essa fístula aqui, quando para, não tem jeito, tem que fazer outra, né? Os médicos falam que é muito difícil, depende do corpo, né? Da pessoa, da veia, etc e tal. Essa fístula aqui foi feita, parou 3 vezes, irmãos. Parou, voltou, parou de novo, voltou, aí ela parou de vez. É muito difícil acontecer isso. E aí eu tive que fazer a fístula aqui mais acima do braço, né? E aí já foi no momento final da hemodiálise. Eu fui chamado para transplante 13 vezes, né? E quando eu era chamado eu ficava muito nervoso. A pressão subia muito, ia 20/10, eu ficava, porque muitas pessoas falavam, olha, porque a cirurgia é difícil, tem gente que fica na mesa e tudo, acho que a gente imagina, né? Ah, vai entrar na faca, acho que pensa que a gente vem aquela imagem do açougueiro, né? Mas, irmãos, quando eu fiz essa segunda fístula, e acho que tudo, a gente pode achar absurdo, mas é tudo programado por Deus. E eu fiquei acordado também nessa cirurgia. E nessa cirurgia tinha 3 médicos. E um deles é o Dr. Rubens de Palma. Excelente médico, irmãos. Olha, irmãos, que médico. Deus colocou esse médico no meu caminho. E ele operou. Ele falou assim: William, vou fazer fístula. E aí, irmãos, foi uma velocidade tão rápida que as pessoas falam assim: ah, você pagou, né? Você pagou, porque foi tão rápido. Falei: não, foi tudo pelo convênio. Né? Ele agilizou as coisas assim, operei a fístula, fiz a outra fístula, e quando ele operava, ele fazia, não, pega assim o alicate 6 zeros, pega agora a manopla, e agora fecha aqui, e fecha ali. Irmãos, como se estivesse andando no parque. Né? Ah, essa veia aqui agora está atrapalhando, tá tirando o fluxo dessa, deixa aqui, eu vou isolar ela aqui já já. Aí cortou e foi mexendo e tudo. Eu falei, meu Deus, e a gente às vezes não sabe como que é uma cirurgia, né? A gente né, nem é obrigado a saber, mas aquilo me trouxe uma paz. Eu falei assim, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que é feita uma cirurgia. E aí, aquilo de certa forma, Deus ali também trabalhando, foi excelente a cirurgia, e no hospital um pouco tempo, e tive alta, né? É, e uma outra vez também, porque a gente perde muito sangue, né, durante o tratamento. Acho que 300 ml, sei lá, de sangue, 600 ml que fica no sistema, não tem jeito. E a gente toma um medicamento chamado Emax, eritropoetina, alfa-epoetina, conforme o tempo mudou muito e vem de Cuba, muito caro o custo. E essa injeção faz a hemoglobina da gente ficar nos níveis, né? Irmãos, teve um descuido aí, não sei como foi. Eu parei de tomar porque a hemoglobina ficou muito alta, ficou a 16. E aí o médico suspendeu, mas a gente perdeu assim, pensou que ia demorar muito para baixar. E baixou muito rápido. Uma noite eu acordei,
Parecia que a minha barriga me puxou pro chão e eu caí no chão. Aí eu falei, mãe, me ajuda. Mãe, que foi? Eu caí, eu tô fraco. Mãe, me leva pro hospital, me leva pro hospital. Fomos pro hospital. E aí a hemoglobina tava 6, irmãos. O médico, quando viu, falou assim: bolsa de sangue urgente. Aí, graças a Deus, mais um livramento da parte de Deus para minha vida. E assim, o tempo passando, eu fiz essa cirurgia que eu lhe falei, né, anteriormente. E aquilo me deu uma paz. E aí começaram a me chamar. 13 vezes me chamaram para o transplante. Dessas 13, eu acho que fui umas 7 vezes para São Paulo. Porque quando eles ligam, eles falam assim: você pode estar aqui, a gente tem um doador, nós vamos fazer a captação dos órgãos e você pode estar aqui se a gente te ligar em quantas horas? Ah, 2 horas eu estou aí. Ah, então tá bom, fica aqui, fica de alerta, fica de plantão, né? Fica de sobreaviso. A hora que nós ligarmos, você sobe. Tá bom. Aí, pode subir. Aí peguei, subi para onde a gente quer. Aí tinha um irmão da igreja que dirigiu o carro, né? Minha mãe e minha irmã não gostam de dirigir nem de estrada. Aí pegava o carro e ia embora. Embora. Meu irmão também, o Wallace, também pegava o carro também, levou a gente também algumas vezes. Só que chegava lá, às vezes não dava certo, né? E eu orando a Deus, e eu sempre com aquele receio, falei, Senhor, se tu for me levar, me avisa, né? Fala comigo, né? O Senhor fala tantas vezes com a gente e fala comigo, Senhor. Se for me levar, que eu quero deixar tudo certinho, né? Tem que dar as instruções aqui pra minha irmã, deixar tudo certinho, tá, né? E aí teve uma vez que me chamaram, aí eu comecei a escrever no caderno, olha, tem um processo assim, 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 tem um empréstimo assim para vencer dia tal, não sei o que, tá? Minha mãe, o que tu tá fazendo aí? Eu falei assim, não, eu tô colocando aqui no papel. Aí, olha, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Minha mãe sempre guerreira, irmãos. Minha mãe, uma mulher de fé. Até aquela uma mulher de fé é minha mãe. Sempre de fé. Falei, olha, pode parar com essa palhaçada aí. Falava que, vou falar que nem Abraão. Nós vamos e voltaremos. Ninguém vai morrer aqui não. E aí tá bom. Aí eu parei de escrever, fui pro médico, aí não deu certo. Aí, irmãos, eu sempre orando a Deus, né? Senhor, se tu for me levar, tu me avisa. Irmãos, eu comecei a ver um varão de branco no meu quarto. Eu falei, ai, Senhor, o Senhor vai me levar? Que é isso, pai? Um varão de branco na minha frente. E aí, irmãos, eu corria para a palavra. Aí na palavra vinha assim, porque você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Mas aquela palavra veio de tal forma, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Eu falei, Senhor, aí tinha um pastor que falava assim, né? Se Deus curar é glória. Se a gente for pro céu, glória dos mil, né? Mas aquela palavra de tal maneira, eu falei assim, Senhor, é... e muito medo, irmãos, muito medo, né? Porque a gente tava numa situação fazendo hemodiálise. O médico fez uma carta uma vez para o plano de saúde falando assim que era estado terminal. Atende esse paciente porque era estado terminal. E eu falei, Senhor, mas tem misericórdia, né? Que até então a gente ouvia assim meio de banda, queria acreditar, né? E aí um varão de branco na minha frente parecia, eu eu via as vestes dele, mas eu não vi o rosto. Eu não vejo o rosto, irmãos, eu vejo as vestes. Às vezes ele aparece na minha frente. E eu vendo, falei, as vestes rodadas. E o Senhor, o que é isso? Me fala, mas me vi uma paz, irmãos. Me vi uma paz, uma paz. E a minha irmã dormindo no quarto dela.
assim, da porta dá pra ver a porta do outro quarto. E ela falou assim: William, tu tava dormindo? Eu coloquei a cama perto da minha mãe porque eu tive episódios de hipoglicemia. E eu fui de resgate 3 vezes no hospital. A glicemia muito baixa, tava 20. Uma vez chegou o resgate e a gente ligava de casa e o telefone caía em Santos. E ele falou assim, tem que ligar em São Vicente. Mas moço, eu tô em São Vicente, eu tô ligando. Eu preciso de uma ambulância, meu filho tá. Aí veio a vizinha, Sueli, põe ele no carro. Põe ele no carro porque ninguém vai vir aqui, vamos embora. Aí ela falou, liga pro bombeiro. Aí ligou pro bombeiro, o bombeiro veio, o resgate. Só que no bombeiro, irmãos, não tinha glicose, não tinha glicosímetro, não tinha nada, irmãos. Eu nem sei se tinha aparelho de pressão. Me colocaram dentro daquele carro desacordado. O bombeiro pegou, saiu, foi dar a volta no final da rua para pegar o outro lado da rua para ir embora. Quando ele foi dar a volta, chegou o SAMU. Acho que se comunicaram. E o SAMU veio, desceu. Acho que já era a segunda vez que tinha me atendido. Algum Deus, né? Deus puro. Mandou um enfermeiro com a glicose, aplicou a glicose em mim, aí eu acordei. Quando eu acordei, eu colocava a mão no meu corpo, eu não sentia o meu corpo. Pra mim era um boneco, era alguma coisa, mas não era o meu corpo. Aí ele falou: Você faz hemodiálise? Eu faço. Onde tu faz? Eu faço na Santa Casa de Santos. Aí ele falou assim: Ah, eu sou o marido da enfermeira tal. Falei: Oh, glória. É um servo de Deus também. Irmãos, como é bom chorar, lembrar das coisas que Deus faz, coisas que Deus fez em nós. O Salmo 23 diz: em nada ele me faltará. Ele será sempre comigo, estará sempre conosco. E aí chegou o dia, o servo de Deus falou assim: Olha, eu tenho uma coisa para falar para você. Você vai passar pela cirurgia. Eu falei: Ai, Jesus. Eu falei: Sim, eu tenho fé, Senhor, que tu vai me curar. Eu tenho fé que tu vai me curar, Senhor. Tu tem poder para me dar um rim novo. E outros profetas me falaram: Deus está preparando o rim, está na bandeja. Eu vejo um profeta, né, de Deus, falou assim, eu vejo um rim numa bandeja, uma bandeja de prata. E esse rim está sendo preparado para você. Eu falei, amém, não vou passar por cirurgia, né? O anjo vai vir aqui colocar o rim e tá pronto. O outro servo de Deus falou assim, olha, você vai passar por cirurgia. E eles estão dizendo que você vai ser chamado 2 vezes. A primeira não vai ser, mas a segunda você vai passar pela cirurgia. Aí eu falei, ai Deus, bem, né? Irmãos, quando a gente recebe profecia, a gente não vive em função da profecia. A gente anota e, se for de Deus, aquilo vai se cumprir. Porque se Deus falou pela boca do homem, se cumpre. Amém? É desse jeito, não existe outra forma. Ai, não se cumpriu porque eu não tive fé. Ai, não se cumpriu porque eu não quis. Não, Deus já determinou, Deus já falou. Então, chama Deus. Porque Deus não vai se arrepender. Ai, falei, mas agora não, olha. Ai, foi mal. Não é assim. E aí, irmãos, eu fui chamado, estava no Carrefour, na fila do caixa. Ele falou assim: William, e vamos transplantar? Eu falei: vamos, né? Hospital de São Paulo, Hospital de Rins e Hipertensão de São Paulo, na rua Borges Lagoa, lá na Vila Clementino. Aí, fica de sobreaviso. Tá bom. Isso era 11 horas da manhã de um sábado. Fui pra casa, não almocei, não comi.
Quando foi 5 horas da tarde, me ligaram e falaram assim: Ó, William, o rim está bom. Mas o ponto do doador tá com problema. Então nós estamos cancelando, tá bom? Né? E quando eu fui lá em cima, também aconteceu da mesma forma. Olha, o rim tá bom, mas o banco do doador tá ruim, tá? Infelizmente, não deu. Você vai voltar para casa, tá? Na próxima a gente chama. Eu falei, não, tá ótimo. Obrigado, porque eu tenho um compromisso amanhã. Tem que administrar a aula do escola dominical na igreja. Aí a médica balançou a cabeça assim. Que é maluco, né? Enfim, aí, irmãos, aí chegou a segunda vez. Depois que aquele servo de Deus tinha falado. Aí eu falei assim, assim, se for o Senhor agora é o momento. Era uma sexta-feira, estava vendo o jornal, era 11 e pouco da noite, dia 25 de novembro de 2016, vendo um jornal e me ligam, William, e aí, tudo bem? Vamos plantar? Ah, vamos, né? E com aquele negócio na mente, ó, Senhor, se tu foi mesmo que falou, agora vai acontecer. Aí, olha, fica de sobreaviso, não coma mais nada. Tá? Eu falei assim, ó, só que amanhã, sábado, tem o tratamento. Como é que eu vou? Como é que eu faço? Eu vou pro tratamento? Aí ele falou assim: Olha, fica tranquilo que até as 5 horas nós vamos te ligar. Falei, ah, tudo bem. Aí eu liguei pro irmão da igreja, falei assim, irmão, você pode estar aqui, qualquer coisa, às 5 horas da manhã? Que eles falaram que até 5 horas vão ligar. Não, pode ficar sossegado, você me liga que em meia hora eu tô aí. Falei, ah, então tá bom. Aí minha mãe tava vendo a televisão também, minha irmã, eu subi. Aí minha mãe falou assim, acho que foi o hospital que ligou. Minha irmã, não, tu tá velino, tu ligou pra ele. Não, Bárbara, eu vou lá. William, o que que foi o hospital? Ligou? Eu falei, mãe, foi o hospital. E aí, você tá bem? Eu falei, mãe, tô tranquilo. Né? Antigamente eu não ficava, meus irmãos. Mas depois que eu comecei a ver esse varão de branco aparecendo no meu quarto, eu é, fiquei assim, mais tranquilo. Eu acho que eu não acabei de falar. A minha irmã dormia no quarto dela e eu coloquei a minha cama junto da cama da minha mãe, por causa desses episódios de hipoglicemia. A porta dá pro outro quarto, assim, né? E a minha irmã um dia falou assim: William, eu tava dormindo e eu acordei de madrugada. E de noite eu olhei pro quarto onde tu tá dormindo, eu vi uma luz tão forte, mas tão forte dentro do quarto. E não era a luz estava apagada, mas era um facho de luz. Eu fiquei com medo, eu coloquei o cobertor na cabeça e virei pro outro lado. Aí eu falei assim, amém, Bárbara, é a presença de Deus. É Deus presente, né, Emmanuel. Uma vez eu fui ao banheiro, fechei a porta, eu não acendi a luz. E eu vi uma luz também azul, uma luz azulada, forte, assim, na minha frente. E eu olhando assim, eu falei, meu Deus. Eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Aí minha mãe entrou no quarto. Minha mãe falou assim: William, eu tô, a luz está acesa? Foi, tá apagada. Ah, tô vendo uma claridade. Aí eu falei assim: mãe, aqui de dentro eu também tô vendo. E a porta fechada, irmãos. Eu tô vendo uma claridade. Eu falei, também tô vendo a claridade aqui de dentro, mãe. A gente glorificava o nome do Senhor. Uma vez nós saímos, uma missionária nos convidou para uma festa. E nós fomos, perto de casa. E nós voltamos para casa, tá tudo certo. E aí o vizinho no outro dia falou assim: Sueli, você estava em casa tal hora, tal hora? Aí minha mãe, não, eu fui na festa de uma missionária aqui próximo de casa. A tia dela que fazia aniversário. Sueli, nós estávamos todos aqui no quintal, que dava nos fundos da casa. Nós olhamos para tua casa, tinha labaredas e labaredas de fogo. A gente via labaredas e labaredas de fogo.
justamente no lugar onde eu orava. E assim, a gente ficou parado, separado, porque a gente via as labaredas de fogo, a gente tava acreditando. Aí falaram assim: chama o bombeiro, chama o bombeiro. E aí o pessoal falou assim: não, pera aí, às vezes é alguma coisa que ela deixou lá acesa. Vamos ver se começar a sair fumaça, a gente chama. E era labareda de fogo, e aí parou. Aí eles voltaram para a festa e continuaram normalmente. E Deus mostrando a presença dele, né? Em nossas vidas, na nossa casa, o cuidado dele, né? Nos períodos difíceis, porque servir ao Senhor, quando tá tudo bem, irmãos, é muito fácil. Eu quero ver é servir ao Senhor quando o negócio tá difícil, quando você tá passando pela prova. Muitas pessoas abandonam o Senhor, né? Mas, irmãos, fique firme, porque nada acontece sem que tenha a permissão de Deus nas nossas vidas. E aí, irmãos, me chamaram naquele dia. Eu falei, Senhor, se for o Senhor, é agora. E foi, irmãos. 5 horas da manhã me ligaram, pode subir, William. O irmão veio, me pegou na porta da minha casa, subimos a serra, fomos para aquele hospital. Chegamos lá por volta de 6 e alguma coisa. Aí foi uma festa. William chegou, William chegou, William chegou. Eu falei, mãe, o que tá acontecendo? Todo mundo me conhece? Aí entrei no consultório da doutora, a doutora falou assim: olha, menino, nós temos um rim para você. Vamos operar? Eu falei, vamos, né? Então agora você vai colher o exame de sangue, tirar radiografia, vai ali para a sala ali ver a pressão, tá? E depois você volta aqui. E eu, fazendo todos os procedimentos, voltei. Ela falou assim: olha, deu tudo certo, teus exames estão bons para você ir direto para cirurgia. Agora você vá, toma banho ali, mas não molhe o cabelo. Tá? Se você molhar o cabelo, a cirurgia é adiada. A gente passa outro na frente, tá bom? Ah, tudo bem. Aí eu fui, tomei banho, ponho o avental, minha mãe me auxiliando, e aí eu saí do banho e a minha mãe tava assim, colocando o avental aqui e olhando assim pra frente. Aí minha mãe falou assim: você tá com medo? William, você tá com medo? Irmãos, antes dela terminar essa pergunta, surgiu um varão de branco assim na minha frente, assim, alto, na porta, com as vestes rodadas. Mas eu tentava olhar o rosto, mas eu não via o rosto. Bem assim na minha frente. Minha mãe falou, eu falei assim, mãe, não, não estou com medo. Eu não estou com medo porque o varão de branco está aqui agora na minha frente. Aí ela, amém, amém. Passaram uns tempos, uns minutos. Aí chegou o maqueiro e falou assim, oi, William, vamos, vamos. Aí a senhora pode ir também, lá no andar, no centro cirúrgico, na porta do centro cirúrgico. Vamos lá, vamos. Aí fui de maca, peguei o elevador, subi. Aí eu falei assim, agora adrenalina, né? Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, vai ficar tranquilo. São 11 horas, 5 horas da tarde você já tá livre. Aí tá bom, e eu entrei, não sei se eu, tchau mãe, até mais, hein? Que ela sempre falou, né? Nós vamos, mas nós voltaremos. Mãe, até mais, mãe, até daqui a pouco. Aí peguei, fui, entrei naquele centro cirúrgico, e a minha mãe ficou na porta, aí minha mãe começou a chorar, e a enfermeira veio acudi-la. Mas quando eu entrei, ela sentiu como se fosse uma roupa molhada sendo puxada dela. Ela diz, e aí puxou, saiu pelas pernas assim e foi junto. Mas fez uma roupa molhada assim, sendo puxada e foi junto comigo. E aí foi, né? Eu entrei no centro cirúrgico, tinha alguns pacientes ali na sala de recuperação, já me colocaram. O médico veio falar comigo: você tem alergia de pirona? Eu falei assim: não.
Ah, então tá bom, então nós vamos pra sala. E na sala colocaram na maca, vieram dois médicos. Olha, William, a gente vai dar uma anestesia aqui em você para para colocar o acesso, tá? Ah, tudo bem. Falei, nossa, anestesia para colocar acesso? Aqui é diferente mesmo. Bem que falando que aqui o negócio é bom, hein? Deram risada. Aí vieram com a máscara. Aí eu falei, tá bom, o ar. Eu falei assim, só aumenta um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de ar. Aí ele, tá bom assim? Eu falei, tá. Aí eu posso pedir uma coisa? Aí eles pararam. Falei assim, ó, quando eu acordar, não deixa eu acordar com o tubo não, tá bom? Eu sei que vocês vão me entubar, mas não deixa eu acordar com o tubo não, tá? Aí, não, pode deixar, fica sossegado, tranquilo. Irmãos, aí, buf, virei, não vi mais nada, irmão. Isso era 11 horas, 11h30 da manhã, do sábado, dia 26 de novembro de 2016. Irmãos, as horas passaram. Esse irmão vindo ligando pra minha mãe direto. Irmã, eu queria estar aí com a irmã, pra dar apoio e tudo, mas eu não posso, eu tô aqui com a minha esposa. Minha mãe falou assim: não, fica tranquilo, meu irmão, aqui tô bem. Irmã, eu vou mandar um dinheiro pra irmã ficar na pousada. Não, irmão, aqui eu tô bem, tem cadeira, tem sanitário aqui perto, tem uma máquina de café aqui na minha frente. Se der fome, eu vou aqui na padaria, eu tô bem aqui. Não, irmã não quer vir, não, não, eu vou ficar aqui. Aí, aqui tem uns banquinhos aqui, eu vou ficar aqui no banco, aqui na entrada, no hall de entrada do hospital. Aí, irmãos, quando foram 5 horas da tarde, minha mãe preocupada, o Avelino ligava de meia em meia hora, né? A gente fez uma amizade, assim, tremenda. Aí, irmã, cadê o William, né? Aí, o irmão, não tem notícia, eu vou procurar saber. Liga daqui meia hora. Aí minha mãe foi perguntar pra mulher, pra enfermeira, a enfermeira assim, cadê o meu filho? Nada ainda, são 5 horas da tarde. Ai, tem uma enfermeira que tá indo lá levar um suprimento que pediram. Eu vou perguntar pra ela pra saber. Ela vai lhe informar, tá bom? Ah, tá bom. Aí a enfermeira foi e voltou. Dona, tá transcorrendo tudo muito bem, tá? Tudo ótimo. Só que eles estão no meio da cirurgia. Aí minha mãe, é? Ah, não, então tá bom. Ó, tá tudo ótimo, fica tranquila. Tá tudo certo. Ah, então tá bom. Aí pegou, foi, passou a hora. Aí, quando foi, irmãos, 11 horas, 11h30 da noite, 12 horas de cirurgia, ligaram para minha mãe e falaram assim, ó, a cirurgia acabou, ele está indo pra UTI e você, senhora, pode ir lá ver ele daqui meia hora, tá? A gente vai lhe chamar, tá bom? A senhora é o quê? Ah, sou mãe. Ah, tá bom. Pegou, quando foi 11h30 da noite, minha mãe subiu, aí eu estava dormindo, né? E, e antes de eu acordar, antes de minha mãe chegar, eu acordei. Irmãos, eu acordei com o bendito tubo na boca. Eu falei, Senhor, e agora esse tubo. E é uma impressão que parece que você não tá respirando, mas você está respirando. É que você não sente o ar passando, né, por aqui. E vai direto no pulmão. E não sei, parece estar debaixo d'água. É uma coisa muito esquisita. Eu acordei, eu já tava com as mãos amarradas, para não puxar o tubo, né, que já estão experientes. E aí eu falei, meu Deus, e eu comecei a morder o tubo. Ei, William, que você tira, vamos tirar. Aí foram lá, apertaram o negocinho, vamos, tirou. Eu falei, obrigado, obrigado. Ah, não, que isso, que isso. Aí dormi. Aí minha mãe chegou, a médica do UTI falou assim: o que a senhora é? A senhora é mãe? Ah, sou mãe. A cirurgia foi um sucesso, viu, mãe? A cirurgia foi um sucesso. Só foi colocar o pâncreas, a diabetes dele foi embora. E olha, e o rim tá bombando. Olha a urina, olha o saco de urina que já tem já. Irmãos, aquele saco de urina cheio de urina. Eu não urinava. Aí, pode acordar ele, pode tocar nele. Acorda ele, chama ele pra falar com. Aí, William, Aí eu acordei, oi, mãe.
Tu tá bem? Como é que você tá? Eu falei, mãe, tô tão leve. Eu tô me sentindo tão leve, mãe. Ah, é? Aí eu falei, cadê a Bárbara? Aí eu perguntei pra minha irmã, pela minha irmã. Ah, a Bárbara foi pra casa. Mas já tá em casa, tá só esperando eu ligar pra ela que para ver como é que você está. Ah, então tá bom. Aí eu falei, mãe, tu tá bem mesmo? Tô. Eu falei, mãe, eu só tô com muito sono. Só tô com sono. Aí então tá, ó. A mãe vai ficar aqui. Eu não vou embora, tá? Vou ficar lá embaixo. E a visita é de manhã cedo. Eu vim te ver. Aí, irmãos, eu dormi. Irmãos, se eu falar para os irmãos que senti alguma dor, eu não senti nenhuma dor da cirurgia. O prognóstico foi dado de 15 dias de UTI e 5 dias de quarto. 20 dias eu estaria de volta em casa. E a gente tinha preocupação que a minha irmã estava fazendo faculdade, trabalhava, e a gente tinha essa preocupação. Como ia ser, né? Tem que ficar alguém comigo, enfim, como que ia ser. Irmãos, no quinto dia eu tive alta. No quinto dia, no quarto dia eu tive alta da UTI. E no quinto dia eu desci a serra, eu estava dormindo na minha cama. Eu não sei quantos pontos eu levei, mas foram muitos pontos. Né? Bem dizer, a minha vida foi dividida no meio. Pâncreas de um lado, rim do outro. Foi um sucesso a cirurgia. Glória a Deus. Quando eu estava na cama, eu falei, Senhor, porque, né? Só podia ter, só podia ter me dado um rim novo. Não podia, eu não tive cirurgia. Mas eu ouvi uma voz bem suave dizendo: aquilo que tu podes fazer, faça. Eu falei, Amém, Senhor, que tu é Deus do impossível. Eu sei que tu és Deus do impossível. Aquilo que tiver nas nossas mãos, irmãos, ao nosso alcance, nós precisamos fazer. Né? E aí, voltei, ligamos com um amigo, que a filha dele fazia hemodiálise. O senhor pode nos buscar? Aí, claro, claro, eu vou. Aí, peguei, desci a serra, dormi, irmãos. Que bênção, que bênção. Voltei a urinar, beber água, voltei para as consultas médicas. Como é que é a nossa dieta agora, né? Que pode comer de tudo. Acho que é por isso que eu tô assim gordinho, né? Pode, eu era muito magro, eu pesava 45 quilos, irmãos. Eu vou ver se eu consigo colocar fotos depois, fazer um take para vocês verem como eu era antes, né? E lembram da profecia que foi dada, que depois seria só alegria? Pois é, irmãos. Depois de transplantado, 2018, comecei a namorar com a minha esposa, atual esposa, né, Kátia. E aí casamos em 2021, estamos casados até hoje e não pretendo me divorciar nunca, tá? Uma bênção, tá sendo só alegria, irmãos. A promessa do Senhor ainda ativa na minha vida. É o que acontece, irmãos. Você tem uma bênção às vezes para receber e a bênção não é o fim. Ainda tem muita coisa ainda para Deus fazer na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Muitas vezes as pessoas pensam assim: ai, quando chegar essa bênção tão esperada, talvez acabe tudo, morra, né? Porque já recebi a bênção, acabou. Não, você ainda vai usufruir da bênção de Deus. Irmãos, outras pessoas também transplantaram na mesma época, num dia antes, um dia depois, e teve uma reunião, com a enfermeira lá no pós-transplante. Irmãos, pessoas pegaram 35 bactérias após o transplante. Irmãos, eu já tenho 16, quase 10 anos de transplantado. Tenho 8 anos, fiz agora, né? Vou fazer agora dia 25, eu farei 8 anos de transplantado. Irmãos, eu não peguei nenhuma bactéria até o momento.
Glória ao nome santo do Senhor. Pessoas que transplantaram, que receberam o rim do próprio pai, tomam 16 vezes mais do que eu tomo do remédio para o transplante, que é o imunossupressor, né? Eu tomo 1 miligrama desse imunossupressor, eu tomo dois remédios só, um Tracolimus de 1 miligrama, e esse rapaz que recebeu o rim do pai toma 16 miligramas desse mesmo remédio. Sem falar, irmãos, que eu recebi um transplante de um cadáver, né? Não é parente, e recebi um transplante duplo de rim e pâncreas. E até hoje, graças a Deus, eu não peguei nenhuma bactéria, continuo tomando 1 miligrama de Tracolimus, um de manhã e um à noite, e um outro remédio chamado Mifortic, ou micofenolato, de 360 miligramas, que é um comprimido, de manhã e à noite. Apenas isso, irmãos. A bênção do Senhor. A gente vê a bênção do Senhor. Ah, mas o William foi o médico. Sim, irmãos, foram os médicos. Mas a glória do Senhor reflete na ação do médico, né? Deus, quem deu sabedoria ao homem, quem deu entendimento ao homem, quem deu ali a, a, ali a habilidade para o homem foi Deus, irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus, né? Agora eu só preciso emagrecer. Mas esse é o meu testemunho, irmãos, do que Deus tem feito, que Deus vai fazer. Eu creio que Deus tem muito mais a fazer. Eu creio no nosso Deus. Nosso Deus é poderoso, ele é tremendo, ele é supremo, é soberano. Ele é o governador do universo, irmãos. E mesmo ele sendo tão grande, governador do universo, ele se inclina e se preocupa conosco. Ele, mesmo sendo governador do universo, colocando cada estrela com a ponta dos seus dedos e dando nome a cada uma delas, irmãos, mesmo ele com tamanha grandiosidade, ele se preocupa conosco. Ele se preocupa com você. Ele cuida de você. Às vezes nós não percebemos, irmãos, que Deus está cuidando da gente, mas Ele está cuidando da gente, né? Às vezes provas, provações vêm sobre as nossas vidas, irmãos, escassez tremenda, como vocês já estão sabendo, irmãos, mas nós nunca fomos dormir com fome. Não tinha de manhã, mas à tarde chegava, não tinha de manhã à tarde, mas à noite chegava. Irmãos, pessoas nos ajudando. Irmãos, foi uma bênção do Senhor. E aqui eu termino meu testemunho, irmãos. Eu agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado por ter me aturado até aqui o momento. Essa é uma breve história aí, um resumo da minha breve história, tá? Tem muitos detalhes, irmãos, mas se eu colocar aqui, aí vai ficar 10 capítulos, vai virar novela. Tá bom, meus irmãos? Eu sou muito grato a esse Deus que eu sirvo. Deus, ele fala conosco. Antigamente, Deus falou por meio de seus profetas. Hoje, ele fala por meio de seu filho, né? É só você abrir os seus ouvidos para escutar a voz do Senhor. Tá bom, meu querido, minha querida irmã? Deus abençoe sua vida. Esse foi o testemunho do pastor William Cruz, este que vos fala. Se inscreva no canal PR William Cruz, tá bom? Consegui mudar o nome. PR William Cruz, sem que perdesse nada, tá? E nós estamos todas as quartas-feiras, 20 horas, com a nossa live. E falaremos agora sobre seitas e heresias, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fica na paz. Beijo no seu coração. Bye, bye.